Década de 50. As padarias trabalhavam com poucos produtos, a exemplo do pão de meio quilo, a bisnaga, o pão doce e o leite. Nas ruas, crianças jogavam bola e brincavam. Havia poucos carros e as cidades eram bucólicas. Os tempos eram bons, mas os negócios limitados. E sem união, o setor de panificação era vulnerável aos ventos da política e das mudanças, como viria a acontecer em pouco tempo. Nesse contexto, empresários da panificação com espírito de liderança tomaram a iniciativa e criaram a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, a ABIP, com sede no Rio de Janeiro, então capital federal. Ali começava uma história de paixão, superação e amizade. Uma história que já traduzia a vocação futura da identidade do setor brasileiro de panificação e confeitaria. Naqueles tempos, os recursos eram escassos e muitos panificadores não se enxergavam como classe. Por isso, os primeiros anos da ABIP deixaram como legado a promoção do espírito de união e solidariedade, mesmo que ainda mais em sonho do que realidade. Logo no começo, os pioneiros da ABIP encontraram um dos mais duradouros obstáculos da classe: o tabelamento do preço do pão a mando da temida SUNAB, criada em 62 e mantida por sucessivos governos militares. E assim, em meio à luta por união da classe, ano após ano, o pão permaneceu na mira do Estado. Na década de 70, no auge do período militar, o Brasil se urbanizava, a seleção brasileira de futebol ganhou seu tricampeonato, mas a principal pauta da ABIP permanecia o tabelamento de preços. A ABIP realizou congressos importantes nessa década, como o Congresso de Brasília em 75, com um surpreendente número de panificadores para a época. A união e troca de informações entre os empresários ganhava força a cada dia. Ainda assim, o final da década de 70 representou anos difíceis, devido ao tabelamento do preço do pão e às ingerências dos governos militares. Sempre com determinação, a ABIP seguiu com seu processo de fortalecimento e passou a realizar eventos itinerantes, para maior integração de todas as regiões. Durante a década de 80, a ABIP tornava-se cada vez mais representativa, tendo como marco o 14º Congrepan, realizado em 81 em São Paulo, famoso pelas discussões técnicas de alta qualidade. Nesta época funcionava na ABIP a chamada Comissão de Planilha, exclusiva para negociar o preço do pão com o governo e fundamental para o setor se manter de pé. O processo de profissionalização culminou em muitos treinamentos oferecidos pelos fornecedores, promovendo grande salto na qualidade dos produtos panificados. Nos anos seguintes, a ABIP fez reformas estatutárias, regras para mandatos, parcerias com fornecedores e iniciou a realização das convenções nacionais semestrais, essenciais para o setor. Assim, a entidade conquistava crescente representatividade. Chegamos aos anos 90. A democracia voltava ao Brasil, mas o país vivia o fantasma da inflação e as pressões para preços baixos do pão eram ainda maiores. A ABIP, então, tendo reunido forças ao longo de sua história, partiu para o embate de maneira decisiva. Manteve reuniões com políticos de toda ordem e defendeu os interesses da classe junto à sociedade. E assim, finalmente, conseguiu a extinção do tabelamento do preço do pão e da Portaria 210, que ditava as cotas de trigo. A notícia impactou panificadores em todo o país. Porém, mal sabiam eles que, ao vencer o antigo desafio, surgiriam novas dificuldades para o setor. Com o fim das ingerências estatais, o mercado desorganizou-se e, ao mesmo tempo, os supermercados passaram a vender pão, o que foi um duro golpe para padarias de todo o país. Muitos panificadores passaram por sérias dificuldades, uma parte deles fechando as portas. Neste cenário de concorrência sem precedente, apenas uma ação coordenada, criativa e visionária poderia reerguer o segmento. E então os panificadores reuniram forças novamente em torno da ABIP e trouxeram uma resposta corajosa: a reinvenção e a modernização do modelo de negócios padaria. Era preciso aprender a lidar com os novos concorrentes.
Assim, no ano 2000, surgiu o Propan, visando a capacitar panificadores de todo o país em gestão, marketing, mix de produtos, processos, entre outros temas. A BIP aproximou-se de importantes instituições como CNI e Senai e nasceu uma parceria fundamental, os convênios entre a BIP e Sebrae, com grandes contribuições em conteúdo técnico, publicações e seminários para o setor. Ainda nessa época, a BIP comemorou pela primeira vez no mundo o Dia Mundial do Pão. A BIP passou a buscar também a própria profissionalização, contratando seu primeiro executivo. E em 2006, como um grande marco para a entidade, adquiriu sede própria em Brasília com muita comemoração de todos. Antenada com os conceitos mais atuais, desenvolveu ainda projetos de responsabilidade social, como o pão vitaminado na merenda escolar e a sacola ecológica, em que o setor foi pioneiro no Brasil. Outro marco no período foi a aprovação da obrigatoriedade da venda do pão francês a quilo, estabelecendo concorrência justa entre padarias e supermercados. Em 2009, no Congresso de Fortaleza, foi apresentada a revolucionária Padaria Conceito, reunindo todas as tendências que nasceram no início da década dentro de uma única padaria. E para levar essa informação a empresários de todo o país, a BIP iniciou um de seus projetos mais arrojados, o programa de TV O Empreendedor. Foram 100 edições de 30 minutos, 2 vezes por semana na Record News, com audiência que chegava a 1 milhão de pessoas por final de semana. Todas estas ações deram resultado e o segmento de panificação passou a crescer a taxas muito superiores à média nacional. Um passo natural foi a projeção internacional. A BIP montou a primeira padaria no mundo nos Jogos Pan-Americanos e Parapan no Rio de Janeiro, fornecendo para atletas mais de 2.700.000 pães. A diretoria da BIP realizou missão à China e exposições em feiras como Europan, Mexipan, IBE e a prestigiada IBA, sempre apresentando a Padaria Conceito Brazilian Bakery. Seguindo o mesmo caminho de inovações constantes, em 2013, a BIP viria a identificar novas tendências do setor até 2023, tais como a utilização da tecnologia do frio, a volta da massa madre de pães de fermentação longa, a utilização de meios digitais para venda ao consumidor, entre muitas tendências que atualmente vem divulgando. O grande desafio agora é a produtividade do setor, cujas operações e resultados precisam ser ampliados. E assim foram 60 anos. Quem viveu essa história ou parte dela, lembra-se como se fosse ontem. Emociona-se, percebe que não foi fácil, mas como valeu a pena. Foram 6 décadas de história com 30 congrepans, 71 convenções nacionais e sucessivas lutas contra ingerências do Estado, incluindo o tabelamento de pães, cotas de trigo, a NR12 e o absurdo projeto de lei que tentou impor a adição de mandioca a produtos com trigo. Todos estes desafios foram vencidos com a união dos autores e atores, alguns deles líderes abnegados, outros incontáveis anônimos espalhados pelo país. A BIP fortaleceu-se junto com o setor brasileiro de panificação e confeitaria e permanece vigilante em defesa da classe, com os sindicatos, associações e institutos de panificação filiados. Parabéns a todos os envolvidos nestes 60 anos. Fica a certeza de que autores e atores continuarão a escrever esta história vitoriosa. A luta continua e a história também.